A luz do candeeiro tremeu quando ela empurrou a porta do sótão. O cheiro de mofo veio primeiro, depois o frio. Ela ergueu a lamparina e viu a silhueta encolhida no canto. Um menino, talvez 10 anos, talvez menos. A pele branca demais, os ossos marcados sob a roupa suja, correntes nos tornozelos. Ele não gritou, não pediu ajuda. Só olhou para ela com os olhos fundos, como quem já não esperava nada de ninguém. Ela sentiu o ar sumir dos pulmões. A mão tremeu tanto que quase derrubou o candeeiro. Fechou a porta devagar, desceu as escadas sem fazer barulho e ficou parada na cozinha, o coração batendo tão forte que doía. Comenta aqui embaixo o nome da tua cidade para eu saber até onde essas histórias chegam. Curte o vídeo e se inscreve no canal para ajudar o YouTube a reconhecer esse conteúdo. Ela ficou parada na cozinha por tempo demais. As mãos ainda tremiam quando pegou o pano de chão e fingiu limpar a bancada. A casa estava em silêncio. A patroa tinha saído com o marido 1 hora antes. Ninguém deveria voltar tão cedo, mas ela sabia que alguém ia saber. Sempre sabiam. Tinha começado naquele trabalho havia 6 dias. A agência tinha dito que era uma boa oportunidade. Mansão grande, casal sem filhos, pagamento em dia. Ela aceitou sem perguntar muito. Precisava do dinheiro. A mãe estava internada havia 3 semanas e os remédios que o hospital público não fornecia custavam mais do que ela ganhava em 2 meses. Quando a patroa pediu para ela limpar o sótão, não pareceu estranho. Era só mais um cômodo. Ela subiu com o balde, os panos, o candeeiro a óleo, porque a luz elétrica não funcionava lá em cima. Abriu a porta e viu o menino. Agora estava na cozinha, tentando não pensar, tentando respirar direito. O rosto do menino continuava na cabeça dela. Os olhos fundos, as correntes, o silêncio dele. Ela escutou a porta da frente abrir. Passos no corredor. A patroa entrou na cozinha e parou. Olhou para ela. Não disse nada por alguns segundos. Depois perguntou se o sótão estava limpo. Ela respondeu que sim, com a voz mais firme que conseguiu. A patroa assentiu, pegou um copo de água e saiu. Mas o jeito que ela olhou deixou claro. Ela sabia que a faxineira tinha visto. O marido apareceu na cozinha meia hora depois, alto de terno, com a expressão calma de quem nunca foi questionado na vida. Perguntou se ela estava gostando do trabalho. Ela disse que sim. Ele sorriu. Disse que era bom quando as pessoas sabiam o lugar delas. Que quem fazia o trabalho direito e não se metia onde não devia, sempre tinha espaço ali. Ela entendeu o recado. Naquela noite, deitada no quarto de empregada nos fundos da casa, ela não conseguiu dormir. Pensou em ir embora. Pegar as coisas e sair antes do amanhecer. Mas para onde? Não tinha outro emprego. Não tinha como pagar o aluguel do mês seguinte. Não tinha como comprar os remédios da mãe. Pensou em ligar para a polícia. Mas e se ninguém acreditasse? E se os patrões negassem tudo? Eles tinham dinheiro, influência, advogados. Ela não tinha nada. E se ela perdesse o emprego por causa de uma denúncia que não desse em nada? O medo foi maior que a revolta naquela noite. No dia seguinte, ela trabalhou em silêncio. A patroa não falou com ela. O marido saiu cedo e voltou só de noite. A casa parecia ainda mais silenciosa do que antes. Ela evitou olhar para a porta do sótão quando passou pelo corredor. Mas à noite, quando todos dormiram, ela não aguentou. Subiu as escadas devagar, com o candeeiro na mão. Abriu a porta do sótão de novo. O menino estava no mesmo lugar, acordado, olhando para ela. Ela quis perguntar o nome dele, quis dizer que ia ajudar, mas não conseguiu. Só ficou ali parada, olhando para ele, sentindo o peso de não saber o que fazer. Ele não falou, não chorou. Apenas olhou para ela como se já soubesse que ela não ia fazer nada. Ela fechou a porta e desceu. Entrou no quarto e chorou baixo, com a mão na boca para não fazer barulho. No terceiro dia, a patroa começou a segui-la pela casa. Não de forma óbvia, mas estava sempre por perto. Quando ela limpava a sala, a patroa aparecia com um livro. Quando ela lavava a roupa, a patroa vinha conferir se estava tudo certo. Quando ela fazia o almoço, a patroa ficava na cozinha, mexendo no celular, mas de olho. O marido também mudou. Passou a chegar mais cedo. Passou a perguntar mais coisas.
Onde ela morava? Com quem? Se tinha família? Se costumava sair muito? As perguntas pareciam casuais, mas ela sentia o peso por trás de cada uma. Eles sabiam que ela sabia e estavam vigiando. Ela começou a anotar tudo. No caderno pequeno que guardava na bolsa, escrevia o que via, o que ouvia, os horários em que os patrões saíam e voltavam. Escrevia sobre o menino, sobre as correntes, sobre o jeito que eles agiam. Não sabia se ia servir para alguma coisa, mas precisava fazer algo. No 5º dia, ela decidiu procurar ajuda. Não podia ir direto à polícia ainda. Precisava de alguém que a orientasse, que a protegesse de alguma forma. Pensou no padre da igreja que frequentava. Ele era conhecido por ajudar pessoas em situações difíceis. Talvez ele soubesse o que fazer. Na quinta-feira de manhã, pediu para sair mais cedo. Disse que precisava resolver algo na farmácia. A patroa demorou para responder, mas acabou deixando. Ela foi direto para a igreja. O padre estava no confessionário, mas ela esperou. Quando ele saiu, ela se aproximou. Disse que precisava falar com urgência. Ele a levou para a sacristia. Ela começou a contar. Sobre o trabalho novo, sobre o sótão, sobre o menino. O padre ouvia em silêncio com a expressão cada vez mais grave. Ela estava no meio da história, quando a porta da sacristia se abriu. Era uma mulher da paróquia, interrompendo para avisar que tinha uma reunião marcada. O padre pediu desculpas, disse que precisava atender, mas que ela voltasse no dia seguinte para terminarem a conversa. Ela saiu da igreja com o coração apertado. Não queria esperar mais um dia. Não queria dar mais tempo para que algo acontecesse com o menino. Não queria continuar fingindo que não sabia de nada. Foi direto para a delegacia. O prédio era velho, com paredes descascadas e cheiro de mofo. Ela entrou e esperou na fila. Quando chegou a vez dela, um policial jovem a atendeu com cara de cansaço. Ela disse que precisava fazer uma denúncia. Ele pegou uma caneta e um formulário. Ela contou tudo de novo. O sótão, o menino, as correntes, a vigilância dos patrões, o medo que sentia. O policial anotou tudo, mas não parecia muito impressionado. Perguntou se ela tinha provas. Ela disse que não, só o que viu. Ele suspirou e disse que ia encaminhar para o delegado responsável. Ela perguntou se iam fazer alguma coisa. Ele disse que sim, que iam investigar, mas que não podia garantir nada. Disse para ela voltar para casa e esperar o contato deles. Ela saiu da delegacia com a sensação de que não tinha feito o suficiente. Mas tinha feito o que conseguiu. Tinha denunciado. Agora dependia deles. Voltou para a mansão no fim da tarde. A patroa estava na sala. Olhou para ela com frieza e perguntou onde ela tinha estado. Ela disse que tinha ido na farmácia, como tinha avisado. A patroa não respondeu, mas o olhar dela deixou claro que não acreditava. Naquela noite, ela dormiu com a porta trancada. O delegado apareceu na manhã seguinte. Ela estava lavando a louça do café quando escutou a campainha. A patroa atendeu. Ela ouviu vozes no hall de entrada, mas não conseguiu entender o que diziam. Continuou na cozinha, fingindo que estava ocupada, mas com a atenção toda voltada para os sons da casa. Passos no corredor. A patroa entrou na cozinha e disse que ela podia ir para o quarto, que não ia precisar dela por enquanto. O tom era seco, controlado. Ela obedeceu. Subiu para o quarto de empregada, mas deixou a porta entreaberta. Escutou vozes. A do delegado era grave, calma, fazendo perguntas. A do patrão era firme, quase indignada. Ele falava sobre invasão de privacidade, sobre funcionários que inventavam histórias, sobre como era difícil encontrar gente de confiança hoje em dia. A patroa completava dizendo que a faxineira era nova, que talvez tivesse problemas, que talvez tivesse confundido as coisas. Ela ficou sentada na cama, as mãos apertando os joelhos, tentando não tremer. Tinha medo de que a polícia fosse embora sem fazer nada. Tinha medo de que acreditassem nos patrões, e não nela. Depois de um tempo, ela escutou passos subindo as escadas. O delegado pediu para ver o sótão. O patrão hesitou, mas acabou concordando.
Ela escutou a porta do sótão sendo aberta. Silêncio. Passos. A porta fechando. O delegado desceu. Conversou mais um pouco com o casal. Depois foi embora. Ela esperou no quarto. Ninguém a chamou. Ninguém subiu para falar com ela. A casa ficou em silêncio de novo. Mais tarde, quando desceu para preparar o almoço, a patroa estava na cozinha. Olhou para ela e disse que o delegado não tinha encontrado nada, que tinha verificado o sótão, que estava vazio, que não havia ninguém lá. Disse que ela tinha causado um problema desnecessário. Disse que talvez fosse melhor ela procurar outro emprego. Ela não respondeu. Voltou para o quarto, pegou a bolsa e saiu da mansão sem olhar para trás. Foi direto para a delegacia de novo. O delegado estava lá. Ela entrou na sala dele sem esperar ser chamada. Disse que eles tinham removido o menino, que era óbvio, que ela tinha avisado, que eles tinham tempo para esconder tudo. O delegado a fez sentar. Disse que ela estava certa, que ele tinha percebido, que o sótão estava limpo demais, que não tinha poeira, não tinha marcas de uso recente, mas que as paredes tinham arranhões, que tinha marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Disse que o casal estava nervoso demais para gente que não tinha nada a esconder. Ele disse que ia continuar investigando, que ia verificar os outros imóveis em nome deles, que ia pedir mandados, que ia procurar o menino. Disse para ela não voltar para aquela casa. Disse que ela tinha feito a coisa certa. Ela saiu da delegacia com a sensação de vazio. Não tinha mais emprego. Não sabia como ia pagar as contas. Não sabia se iam encontrar o menino. Mas pelo menos tinha denunciado. Os dias seguintes foram difíceis. Ela tentou procurar outro trabalho, mas sem referências da última casa, as portas se fechavam. A mãe continuava no hospital. As contas continuavam chegando. Ela vendia o que podia, pedia ajuda para conhecidos, fazia bicos quando apareciam. Uma semana depois da denúncia, o delegado ligou para ela. Disse que tinham conseguido um mandado para verificar uma chácara que estava registrada no nome da empresa do patrão. Disse que iam na manhã seguinte. Perguntou se ela queria ir junto para identificar o menino, caso encontrassem. Ela disse que sim. No dia seguinte, ela foi até a delegacia de madrugada. Entraram em 2 carros. O delegado, mais 3 policiais, ela. A chácara ficava a 40 minutos da cidade, numa estrada de terra cercada por mata. Quando chegaram, o portão estava trancado. Arrombaram. A casa era pequena, antiga, com janelas fechadas por tábuas. O delegado bateu na porta. Ninguém atendeu. Arrombaram também. O cheiro de dentro era forte. Mofo, sujeira, algo podre. Ela ficou do lado de fora enquanto os policiais entravam. Escutou passos, vozes, portas sendo abertas. Depois silêncio. O delegado saiu. Olhou para ela e acenou com a cabeça. Tinham encontrado. Ela não entrou. Não quis ver. Só ficou ali, encostada no carro, tentando respirar. Depois de um tempo, trouxeram o menino para fora. Ele estava enrolado num cobertor, nos braços de um dos policiais. Parecia ainda mais magro do que ela lembrava. Os olhos continuavam fundos, mas ele estava vivo. A ambulância chegou. Levaram o menino. O delegado disse que ele estava debilitado, mas que ia se recuperar. Disse que encontraram comida dentro da casa, água, remédios. Disse que alguém estava cuidando dele ali, escondido, esperando a investigação esfriar. Ele disse que o casal ia ser preso, que tinham provas agora, que o depoimento dela ia ser usado no processo. Perguntou se ela concordava em testemunhar. Ela disse que sim. Nos dias seguintes, o caso ganhou as manchetes. A prisão do casal, a descoberta do menino, a investigação sobre como ele tinha parado ali. A imprensa tentou falar com ela, mas o delegado a orientou a não dar entrevistas. Disse que era melhor para a segurança dela e para o processo. Ela voltou para a rotina aos poucos. Conseguiu um emprego novo, numa casa menor, com uma família que não fazia perguntas demais. O salário era menor, mas dava para pagar o aluguel e ajudar com os remédios da mãe. O processo demorou meses. Ela foi chamada para depor 2 vezes. Contou tudo de novo. O que viu, o que sentiu, o que fez.
Os advogados do casal tentaram desacreditá-la. Disseram que ela tinha inventado tudo por ter sido demitida. Mas as provas falavam por si. As marcas na chácara, o estado do menino, os documentos que a polícia encontrou. O menino foi identificado. Tinha sido sequestrado 3 anos antes, numa cidade vizinha. A família nunca tinha parado de procurar. A mãe dele foi entrevistada na televisão, chorando, agradecendo a polícia, agradecendo quem tinha denunciado. Ela assistiu de longe, no quarto que alugava, e não sentiu alívio. Só um peso enorme no peito. O delegado a chamou um dia, meses depois do resgate. Disse que o menino estava se recuperando bem, que estava de volta com a família, que ainda tinha muito pela frente, mas que estava vivo. Disse que o casal tinha sido condenado, que iam passar décadas na prisão. Ela agradeceu. Ele disse que ela tinha salvado o menino. Ela balançou a cabeça e disse que não, que tinha demorado, que tinha ficado com medo, que tinha pensado em não fazer nada. O delegado disse que ela tinha feito o suficiente, que tinha denunciado quando podia ter fingido que não viu nada, que muita gente não faria nem isso. Ela saiu da delegacia e voltou para casa. Sentou na cama e ficou olhando para a parede. Pensou no menino no sótão, nas correntes, no silêncio dele. Pensou em como ela não o salvou naquele dia. Não o libertou, não o tirou de lá, mas tinha impedido que ele desaparecesse. Ele tinha impedido que o caso fosse esquecido. Tinha feito o que podia, mesmo com medo, mesmo sem saber se ia dar em alguma coisa. Não era o suficiente para tirar o peso, mas era o que ela tinha conseguido fazer. E talvez fosse por isso que ele estava vivo agora. Não por causa de coragem, mas porque ela não deixou o silêncio vencer.